aí, crianças, tudo bem? Semana passada, então, a gente teve a parte 1 da escolha dos discípulos e a sua missão. E hoje, então, vamos para a parte 2. Se você ainda não viu a parte 1, você volta lá na semana passada e assiste a parte 1 primeiro, hein? Mas antes, vamos relembrar os nomes desses homens escolhidos por Jesus? Pedro, André, Tiago, João, Tomé, Mateus, Filipe, Bartolomeu, outro Tiago, Tadeu, Judas Iscariotes e Simão, o cananeu. Então Jesus chamou esses homens para acompanhá-lo no ministério e continuar realizando as coisas que Jesus já vinha fazendo. E semana passada, então, a gente viu algumas instruções e advertências, alertas que Jesus deu para esses homens. E hoje, então, vamos continuar e acabar o capítulo 10 de Mateus, que Jesus continua nessas instruções e dá alguns avisos e algumas recompensas que as pessoas teriam. Então, as instruções que começam lá, agora do versículo 24 até o 42, final do capítulo. A primeira delas é que o mestre deveria instruir os seus discípulos e os discípulos deveriam tentar ser o mais parecido com o mestre possível, deveriam tentar seguir o mestre em tudo. Outra coisa é que os discípulos não precisariam ter medo do que poderia acontecer com eles, porque nada acontece sem a provisão de Deus, sem que Deus esteja no controle, então eles não precisariam ter medo. Outra coisa é que eles deveriam proclamar a todos o que Jesus havia dito e ensinado para eles. Lembrando que essas coisas, essas palavras que Jesus disse para os discípulos servem para nós também, que queremos e somos discípulos de Jesus. Então, que a gente possa lembrar disso, certo? Devemos proclamar a todo mundo o que Jesus disse, as palavras dele, os seus ensinamentos. Continua então o texto falando de mais alguns alertas, e isso também servindo para nós. As palavras de Jesus que seriam ditas por esses homens e que são ditas e devem ser por nós também, é que muitas pessoas não aceitariam as palavras de Jesus muito bem. Muitos podem rir de você quando você tenta falar de Jesus para as pessoas, mas isso não deve ser um impedimento. Mesmo que as pessoas, se você for contar para algum amigo da escola sobre Jesus, se ele não quiser ouvir, se ele rir de você, isso não deve ser um empecilho, um problema para você parar de falar de Jesus. Você tem que continuar. E outra coisa é que muitas pessoas não amariam a Jesus tanto quanto se deve amar. E amariam mais as coisas deste mundo, as pessoas deste mundo, mais do que o próprio Jesus. E é sobre isso que a gente tem que alertar as pessoas. E Jesus então termina com algumas recompensas. Todo aquele que recebe Jesus e que segue os seus mandamentos pode ter a vida eterna com ele e tem a salvação em Cristo Jesus. Os versículos que eu quero destacar é o versículo 39, né, Mateus 10, 39, mas tem a ver também com Mateus 16, 24 e 25. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Nossa, o que será que isso quer dizer? Perder a vida e vai achar? Quem quiser salvar a sua vida vai perder? Como assim? Não estou entendendo. Bom, o que Jesus quer dizer com isso é que a gente tem que deixar a nossa vida de pecado, a nossa vida de coisas ruins para trás. Isso é perder a vida. A gente deve deixar para trás as coisas erradas e ganhar a vida é ganhar a vida com Cristo. Deixando as coisas erradas para trás, a gente pode finalmente seguir o Mestre, seguir a Jesus, depositando nele a nossa confiança, e assim a gente pode viver uma vida melhor com ele. Então é isso que significa. Quando a gente perde a vida para as coisas deste mundo, para as coisas erradas,
e a gente ganha uma vida com Jesus. Só que lembrem-se, a gente tem que fazer igual os discípulos fizeram. A gente tem que deixar as coisas imediatamente e seguir a Jesus. Então, se você ainda não fez isso, você tem que ter esse momento com Jesus. Você tem que deixar as coisas erradas para trás, deixar a sua vida antiga para trás, para que você ganhe uma vida nova com Jesus. E isso é muito maravilhoso. Então, essas foram as duas lições aí, a da semana passada e a de hoje, as palavras de Jesus para os discípulos. E o que eu quero deixar então é que se a gente quiser ganhar uma nova vida com Jesus, a gente tem que deixar para trás as coisas que são erradas, as desobediências contra Deus, para que a gente possa de verdade seguir a Jesus, tá bom? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada por este momento, que nós podemos aprender mais. Obrigada porque o Senhor deixou essas instruções para os seus discípulos, que são instruções para nós também. Obrigada porque o Senhor nos dá a salvação, para todo aquele que aceitar Jesus no coração possa também ter a vida eterna. Se alguém aqui hoje não aceitou ainda Jesus no coração, que possa fazer essa escolha de seguir o Mestre, de deixar tudo para trás, de deixar tudo errado e passar a ter essa vida nova com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e suas famílias.